Vai pôr a vinheta. Boa noite! Mais uma live, mais um programa, mais um encontro com você em todo o Brasil, no mundo, acompanhando pelas minhas redes sociais, hoje especialmente no Facebook, no YouTube e a partir de amanhã, através da gravação do IGTV, também no Instagram. É óbvio que vamos falar da Olimpíada de Tóquio, que terminou ontem, Olimpíada que era para ser realizada o ano passado, em 2020, e causou um prejuízo para os japoneses e para o comitê organizador de bilhões de dólares, porque, por causa da pandemia, a Olimpíada teve que ser realizada neste ano, debaixo de muita dúvida, de muita precaução, mas, felizmente, com um resultado positivo, um resultado favorável, e, para o Brasil, especialmente, a conquista de 21 medalhas, sendo, deixa eu aqui, o Brasil é o 12º colocado, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. E nós vamos falar sobre a Olimpíada em si, muito menos tecnicamente do que mais pela emoção, pela família. Eu queria trazer aqui, especialmente nessa noite, todas as mães de todos os atletas brasileiros e também as mães dos atletas brasileiros que ganharam medalhas nessa Olimpíada. Porque a vida de um atleta, especialmente no Brasil, mas não é uma exclusividade brasileira, o atleta sempre é muito humilde, ele é muito pobre, tem muitas dificuldades, a família para criar as crianças, em qualquer lugar, aqui em São Paulo, no interior, na Grande São Paulo, em outras cidades brasileiras, as dificuldades são imensas. O poder público ajuda muito pouco, participa pouco. Os patrocinadores não investem nos meninos de 7, 8, 10 anos. E essa garotada começa a mostrar competência e condição a partir de 12, 13 anos. E é só então que os patrocinadores começam a enxergar um futuro de retorno comercial. Nós vamos falar sobre isso, sobre outras coisas, sobre as principais modalidades. Você que está acompanhando a nossa live vai concorrer. Olha aqui que linda camisa do Timão. Eu duvido que muita gente tem uma camisa linda como essa. Olha, prata. É uma camisa para os corintianos que estão acompanhando a nossa live. Nós vamos falar também do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do VAR no final do nosso programa. Mas eu queria anunciar os nossos convidados desta noite, ligando São Paulo com São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra é a capital de uma cidadezinha que tem lá na Alta Mogiana, chamada Ribeirão Preto, que é onde eu nasci. E São Joaquim da Barra é a terra do Alisson dos Santos, nosso medalhista de bronze, que foi o terceiro colocado na prova de 400 metros rasos com barreiras. Conosco a mãe do Alisson, dona Sueli Alves Pereira. Boa noite, dona Sueli. Tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem. Está frio aí em São Joaquim da Barra, dona Sueli? Eu que sou frienta mesmo. É? Aqui em São Paulo hoje fez um calor terrível. E agora está esfriando. Eu já estou com frio. Eu preciso colocar daqui a pouco a minha blusa para poder suportar o restante dessa noite. Agora, São Joaquim da Barra fica a quantos quilômetros? 50, 60 quilômetros de Ribeirão Preto, dona Sueli? Mais ou menos. E a senhora sempre viveu aí na cidade?
Sempre. Fui nascida e criada aqui. A senhora é mãe do Alisson, mãe da Aniele, mãe da Driele, e a senhora tem mais uma filha, não tem? Andriele. Andriele. Então é Aniele, Andriele e Driele. É isso, dona Sueli? Andriele. O Alisson. Muito bem. E conosco também essa noite, meu amigo, medalhista de prata na Olimpíada de Los Angeles em 1984, Domingos Lampariello Neto. Se eu falar isso, ninguém sabe quem é. Aí eu falo assim, no Domingos tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. É assim que eu brinco quando eu encontro meu amigo Domingos Maracanã. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Sueli, a todos da nossa live aqui. Um grande prazer estar com você, relembrar nossas histórias. Você que não só trabalhou com jornalismo, trabalhou com esporte, conhece muito do esporte, trabalhou em vários eventos importantíssimos, e que a gente sabe, né, que o esporte não pode só ficar no ciclo, né? Quando começa a Olimpíada, nós temos que desenvolvê-lo durante o nosso ciclo, né? Que a gente sabe, como você bem disse, da nossa dificuldade, né? Que é fazer esporte nesse país, tirando algumas modalidades, né? Que a gente sabe que tem certas regalias, que tem bastante dinheiro, que tem patrocínio, diferente daquelas modalidades, né? Que a gente teve grata surpresa, né, que nós ficamos super felizes, super honrados, né, com algumas medalhas que ninguém esperava, né, Márcio? Você sabe muito bem. E, pô, a gente está super contente com esses resultados. A gente sabe que o Brasil vem crescendo, mas precisa melhorar muito, né, na nossa política esportiva, que ela é muito falha, muito sem direcionamento, né, que a gente sabe muito bem, que a gente convive com isso há mais de 30 anos, né, e nós ficamos felizes que o Brasil conquistou, que vem conquistando com o passar do tempo, né, e vem conquistando um espaço, né, e vem ganhando respeito das outras nações, né, porque o Brasil até então patinava em todas as Olimpíadas, vai ganhar uma medalha, quem será que vai ganhar a medalha de ouro? Pô, agora não, a gente tem vários nomes, tem várias modalidades, né? E a gente fica feliz com o que está acontecendo, né? Com essa transição aí, tomara que ela perpetue, né? Que ela consiga cada vez mais crescer mais, que a gente mude a nossa cabeça, né? Que a gente acabar com a nossa monocultura do futebol, né? Lógico que o futebol tem seu espaço, é maravilhoso, a gente ama o futebol, mas dá um pouquinho mais de espaço para as outras modalidades, não somente na Olimpíada, né? No ciclo, porque a gente sabe da dificuldade, o que são 3, 4 anos treinando, a dedicação, né? Muitos não têm condições, não têm dinheiro, como você bem disse, né? Mas é isso aí, vamos conversar, é legal a gente debater, a gente, sabe, explanar e falar tudo que a gente sente do esporte, né, em todas as modalidades, né? Aquele velho. Legal. Você lembrou bem, nós vamos falar já já sobre isso, é muito importante, eu debato a minha vida inteira que essa monocultura esportiva, como disse o Maracanã, só o futebol, e agora, de uns anos para cá, um pouco mais o vôlei, basquete, a natação, mas, por exemplo, o Alisson dos Santos, filho da dona Sueli, ele era um menino em São Joaquim da Barra, veio ainda jovem aqui para São Paulo, mas agora que ele ficou conhecido, né, dona Sueli? Depois que ganhou a medalha de bronze, como foi esse caminho desde criança do Alisson? Conta pra gente. O Alisson era um menino tímido, muito tímido. Ficava só dentro de casa, não gostava de sair. E um menino bom. Aí um dia convidaram ele para fazer o atletismo. Ele até começou a correr, porque ele não queria.
Então, ele começou a chamar ele para ir, vamos fazer, vamos fazer. Ele, não, vou mexer com isso não, vou mexer com isso não. Aí, de tanto eles insistirem, um dia ele foi. Aí ele gostou. Só que tinha 2 professores. Tinha o com barreiras e sem barreiras. Aí perguntaram para ele, você quer com barreira ou você quer sem barreira? Uma era a técnica minha e outra era outra técnica. Aí ele falou assim, eu prefiro com barreira. E a Aninha adorou a técnica, né? Porque já gostou dele, já foi do jeito dele, e ele também tá dela. E foi com 17 anos ele ganhou uma medalha de ouro. Acho que lá no Quênia, se eu não me engano, no Quênia. Ele trouxe um ouro de lá. Foi a primeira vez que ele foi conhecido, com 17 anos. Aí ele continuou fazendo as provas dele, sempre vencendo, as competições. Agora ele foi para a Olimpíada e ganhou em terceiro lugar. É verdade. Ganhou a medalha de bronze lá na Olimpíada de Tóquio. Agora, dona Sueli, é verdade que ele, para vir para São Paulo, para participar das competições, como vocês lutavam com muitas dificuldades, é verdade que ele tinha que vender pizza para faturar um dinheirinho e poder ter o dinheiro para a viagem? Antes dele ser convidado para ir para São Paulo, ele teve que vender pizza, tinha que pedir dinheiro no sinal. Às vezes a gente ajudava ele quando podia para comprar um sapato para ele correr. Então a gente fez muito isso quando ele começou. Ele ficava 2, 3 dias fora. E foi muito difícil. Ele ia, nós ia também. E dava um jeito de dar um dinheiro para ele. E ele ia juntando até conseguir comprar. Foi difícil. Foi muito difícil. Hoje ele deve ganhar, o COB está prometendo, só o COB, hein? Tem outras entidades, outros patrocinadores, ele deve ganhar R$100 mil pela medalha de bronze. E no começo isso foi muito difícil, vocês lutaram muito. Hoje já profissional no atletismo, reconhecidamente, o Alisson agradece o apoio aí da família e a senhora tem declarado que ele não abandonou, ele está do lado da família como sempre, né, dona Sueli? Como sempre. Não, nunca abandonou nós. Ele sempre, assim, mensagem, quando dá para ele vir, ele vem, fica 2, 3 dias. Quando dá para vir, bate e volta, ele vem. Ele que paga minhas contas, ele manda dinheiro para pagar minhas contas. Então, ele nunca nos abandonou, não. Ele é família mesmo. Muito legal. Maracanã, você começou no final da década de 60, começo da década de 70, era menino ainda, jogou na Pirelli, em Santo André, jogou no Banespa, jogou na Itália, no Olio Venturi de Perugia e no Mediagitronic de Verona. Quando você começou, voltando no tempo, a situação sua aqui em São Paulo é mais ou menos parecida com essa do Alisson e que também é parecida com tantos outros atletas. A mãe da Rebeca, por exemplo, Rebeca Andrade, em Guarulhos, declarou que ela pegava 2 ônibus, 2 horas por dia para ir poder treinar ainda menina. Como é que foi o seu começo de vida, Maracanã? Olha, Márcio, eu tive a sorte de morar bem próximo aqui a 2 grandes clubes, né, formadores, que eu comecei, os meus primeiros passos foram no círculo militar, eu comecei a brincar, a jogar e tal, mas onde eu fui federado pela primeira vez foi no Esporte Clube Pinheiros. Eu morava muito próximo do Esporte Clube Pinheiros, era a minha sorte, né? Apesar de, naquela época, eles não pagavam nenhum passe, né? Que não existe mais hoje o passe, né? Que a gente fala.
o bilhete, né, que hoje é chamado de bilhete único, a gente não ganhava nada, ganhava somente um lanche, né, e a gente tinha que se virar. Foi bem no começo do voleibol. O voleibol não era nem profissional, estava começando, estava engatinhando. Você lembra muito bem disso? Isso nos anos 78, 80, que começaram a profissionalizar um pouco. Foi quando eu saí do Pinheiros e fui jogar em Guarulhos. Depois eu fui jogar no Santos Futebol Clube. Depois eu vim para a Pirelli, né? Isso no tempo de clubismo, né? Onde não existiam as empresas vieram nos anos 80, 81, 82, começou a vir a Atlântica Bradesco, né, que era Atlântica Boa Vista inicialmente, depois virou Atlântica Bradesco, depois Pirelli, depois vieram as grandes, veio Minas, enfim, aí começaram a vir as grandes equipes, né, mas a gente sofreu muito até chegar ao profissionalismo, né, hoje a diferença é gritante, de valores, enfim, de treinamento, de estrutura. Hoje, o voleibol, nós somos referência mundial, né? Na nossa época, nós tínhamos que, como se fosse lapidar um diamante, né, bruto, e começar do zero, né? E a gente sabe que várias modalidades vão passar por isso, estão passando por isso, estão passando por essa transição, mas graças ao Comitê Olímpico também, que investiu em algumas não, em todas as modalidades que foram. E nós também temos o Exército Brasileiro, que também está pegando alguns atletas para não só disputarem pelo Exército, mas também para patrociná-los, né, de uma forma... como a gente viu, vários atletas ali em Olimpíadas, em Pan-Americanos, que são patrocinados no vôlei de praia, no vôlei de quadra. Nós temos várias jogadoras que fazem parte desse processo. Mas hoje, perto do que a gente passou, hoje é um mar de rosas, hoje é maravilhoso. Premiação, nós ganhamos a medalha de prata. Sabe o que nós ganhamos do Comitê Olímpico? Nada, zero. Sabe quem premiou a gente na época? A Pirelli. Onde o nosso treinador era o José Carlos Brunor, que você conhece muito bem, hoje está no Curitiba, que é um excelente gestor, uma pessoa maravilhosa. Ele foi lá e falou: não, a Pirelli vai premiar vocês, que eram jogadores nunca me esqueço, que eram 6 jogadores, que era eu, a Mauri, Xandó, Montanaro, William, e não estou esquecendo mais alguém, devo estar esquecendo alguém. E fazíamos parte. Tanto é que, depois nós falamos quando a gente encontrou, nós nos reunimos com todos os jogadores, eles perguntaram, a gente não vai ganhar nenhum prêmio da CBV, nem a CBV deu um prêmio para nós na época, né? Que era um fato inédito, né? Fato único, né? Hoje a gente vê premiação que deveria ser bem maior, né? Porque tem países que dão quase 1 milhão de dólares, né? Que a gente viu, parece que da Ilhas Fiji, né? Me parece que eles premiam, porque é um fato único, né? Nós estamos disputando com 200 e poucos países. Nós estamos entre os 3 melhores, entre os 2 melhores. Ouro, prata e bronze, todo metal é precioso, é maravilhoso, faz parte da história. Você vai carregar isso para o resto da sua vida. A gente não tinha a dimensão do que era ganhar uma medalha. A gente ficou triste quando perdemos a prata, né? Porque o derrotado, o único triste no pódio é o da prata, né? Mas hoje mudou muito, né? Essa visão. Hoje essa visão é bem diferente da nossa, né? Mas é importante, é bem legal. Tem jogadores que ficam bravos quando perdem, tiram a medalha. Mas, isso faz parte. Alguém tem que ganhar, né, Márcio? É verdade. Não pode terminar empatado, não tem jeito. Tem que sair um vencedor. Aliás, há de se ressaltar a medalha dividida entre no salto em altura, que é o atletismo do Alisson, né, dona Sueli? O italiano, ele dividiu a medalha de ouro com o Catari, que fala, quem é do Catar, né? Os dois, aliás, eram amigos e foram saltando até chegar a 2,17 metros, e o Comitê Olímpico Internacional dava a possibilidade deles dividirem a medalha de ouro. Isso aconteceu e foi um gesto muito bonito, de muita fraternidade dos dois. Agora, dona Sueli,
São Joaquim da Barra era conhecida como a cidade do Rolando Boldrin e da Ana Maria Braga. E agora ficou conhecida também como a cidade do Alisson, hein? Vocês estão muito famosos no Brasil. Verdade. Que bacana. Parabéns. E eu queria saber por que o apelido do Alisson é Teco. Minha mãe, eu tenho uma menina especial. Então, a minha mãe, quando o Teco nasceu, essa menina minha dava muita crise. Então, direto eu tinha que sair correndo com ela, e eu só ligava para minha mãe: mamãe, sobe e cuida do Alisson para mim. Aí a minha mãe começou a cuidar dele. Aí um dia minha mãe falou assim: Teco, Tequinho. E pegou, da Teca até hoje. Até hoje a família, para nós, da família é Teco. Só para os coleguinhas dele é Pio. Tá certo. E outra coisa, para a gente poder terminar e agradecendo muito a sua presença aqui esta noite de segunda-feira, abraçando nossos amigos que estão nos acompanhando, o Jorge Brás Constantino, o Jefferson Francisco de Melo, o Hélio Lima, Nassim Inácio Sabag Júnior, Paulo Moraes. E eu queria que a senhora contasse que foi uma tragédia da sua família, porque o Alisson, quando ganhou a medalha de bronze, ele foi fotografado e tinha marcas assim na cabeça. Foi um acidente quando ele era menino, com a sua mãe que estava fritando alguma coisa no fogão. Como é que foi isso, dona Sueli? A minha mãe gosta muito de peixe. Mas ela não é assim, né, gente? Põe um pouco de gordura e frita. Não, ela enche a panela. Nossa! Tem um monte de óleo para fritar. Ai, meu Deus! E a minha mãe estava com ele no colo. Aí a gordura esquentou. Isso que ela pôs ele no chão e foi virar para pegar a tampa. A hora que ela virou, a gordura estava caindo em cima dele. Nossa. Aí ela bateu a mão. Não caiu tudo, porque se tivesse caído tudo, ele não tinha sobrevivido, né? Porque ia cair no umbigo dele. Meu Deus. E isso aconteceu no dia 30 de maio. No dia 3 de junho, ele ia fazer 1 ano. Então, ele fez 1 aninho no hospital. Nossa. E a minha mãe também machucou bastante a mão. Aí ela ficou lá com ele, ainda os dois fazendo tratamento. Eles ficaram em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, lá 3 meses, não foi isso? No Hospital das Clínicas. Aí teve que fazer enxerto, tirar da nuca, pôr na testa, no braço. Ele fez muitas cirurgias. Muito legal. Dona Sueli, e o Alisson? Já chegou no Brasil? Já está no Brasil? Já foi para São Joaquim da Barra? Como é que é a vida dele? Então, ele estava em São Paulo hoje. Ele estava ontem. Ele estava em Rio de Janeiro e hoje ele está em São Paulo. Não sei se ele vai chegar amanhã ou depois. Ele está para chegar. Ele não chegou aqui ainda não, aqui em casa. Mas no Brasil ele já chegou. E vocês vão fazer alguma festa? Vai ter alguma recepção especial? Ele vai andar no carro do bombeiro? Vai, né? Nossa, ele merece, né? Vou fazer estrogonofe que gosta. Ele vai andar. Ele merece. E o que a senhora vai fazer de comidinha para ele matar a saudade da comida da mamãe? Estrogonofe com batata palha. Oh, que delícia! Que pena que eu não vou poder ir a São Joaquim da Barra para experimentar o seu estrogonofe, mas em breve eu farei uma visita para a senhora, dona Sueli. Sim, seja convidado. Muito obrigado. E obrigado à senhora por participar conosco. Boa noite, felicidades e que Deus abençoe a senhora e a sua família, especialmente o seu filho, que tem só 21 anos e ainda vai trazer muitas medalhas para o Brasil. Se Deus quiser, e Ele quer. Claro que quer. Boa noite, dona Sueli, muito obrigado. A mãe do Alisson, e nós continuamos com o querido Domingos Maracanã. Mais uma vez eu chamo a atenção dos nossos telespectadores que acompanham. Olha aqui, a camisa oficial do Corinthians. Olha, camisa muito legal, prata
Eu não tinha visto ainda uma camisa tão bonita quanto essa. Não é o time do Domingos Maracanã, né? Maraca é palmeirense. Mas é bonita essa camisa cinza aí, Bonito, né, muito Maraca? bonito. Prata. Medalha de prato que você ganhou em Opa! Los Angeles, meu brother. Hein? Pode mandar. Legal, olha aqui. Vamos falar um pouquinho do vôlei brasileiro nessa Olimpíada. O Brasil saiu um pouquinho mais cedo, passou por uma fase de transição. E você acha que a seleção masculina fez o suficiente, chegou onde podia chegar ou podia disputar o ouro, Maracanã? Olha, poderia ter disputado o ouro, sim. Eu conversei bastante com o Renan, ele estava bastante otimista depois de uma Liga Mundial que nós tivemos um sucesso, vencemos, apesar de ter perdido para a Rússia, que já era um sinal ali. E, pô, todos nós esperávamos pelo menos ir para a final, né? Eu acho que essa geração é uma geração que merecia o ouro, é uma geração muito forte, uma geração bem treinada, uma geração focada, forte mentalmente. A gente fica triste, né? Foi decepcionante, mas pô, são coisas que acontecem, né? É um momento que não deu certo ali, o Brasil jogando muito bem com a Rússia, e as coisas não parece que não fluíam, não davam certo. Fizemos 20-13. Como é que perde um set desse, ainda mais no nível que nós estávamos, né? Jogando muito bem. Enfim, são coisas que acontecem que só os deuses do Olimpo é que vão explicar lá na frente, né? Mas a gente sabe que essa geração é uma geração vencedora, uma geração que batalha, que é guerreira, que a gente fica muito orgulhoso deles, porque eles fizeram o que podiam ali. Não deu certo, um tem que ganhar, né? É o que eu falo, não tem jeito. Era dia dos russos, né? Eles gostam de jogar com a gente. Parece que eles têm um apetite diferente ainda mais nós que estávamos há 20 anos no pódio ali, incomodando. E o europeu não aceita muito, né? Nós, eles acham que nós somos terceiro mundo, eles ficam achando que, pô, como é que pode? Mas nós temos um centro de excelência, nós temos um trabalho muito forte, temos grandes treinadores no Brasil, tivemos o Bernardinho, temos o Zé Roberto, e agora temos o Renan, que está fazendo um excelente trabalho depois de um susto impressionante. Pô, antes da Olimpíada, ele teve aquele revés ali que pesou bastante. Lógico que quando ele estava na Olimpíada, eu tenho certeza que ele estava 100%, mas são coisas que acontecem, infelizmente. Nós ficamos tristes, viu? Eu fiquei muito triste. Vários amigos meus, todos do voleibol ficaram bem chateados. Você também, que pertenceu ao voleibol também, né? Que você sabe como é triste, né? Perder uma medalha sabendo que, pô, que você tem condições de ganhar, né? Você sabe muito bem que essa seleção era muito boa, né? Poderia ser qualquer um dos quatro. Até a Argentina poderia ser campeã olímpica, pelo que jogou, pelo que, sabe? Pô, quase que nós perdemos para a Argentina, você lembra muito bem, foi 3-2, um jogaço. Eles jogaram tudo que podiam e que não podiam. Parece que os argentinos só vão para os Jogos Olímpicos também para jogar contra nós. É o que eu te falo, o Brasil é o time a ser derrubado, todo mundo quer ganhar do Brasil, porque nós somos referência mundial. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Lá de trás nós vimos que, pô, quantas vezes a Rússia fazia isso, os Estados Unidos fez isso com a gente durante quanto tempo? A Itália fez isso. Você lembra muito bem do histórico? Aí chegou a nossa vez, sabe? E isso incomoda as pessoas, incomodam as outras equipes, né? É como eu te falei, né? Nós estamos isolados aqui na América do Sul. A Europa está toda lá, né, globalizada, com todos os jogadores, campeonatos de todas as nações ali, e nós jogamos o nosso tupiniquim aqui e incomodamos eles, né? Então eles têm que entender que o Brasil perdeu uma batalha, não perdeu a guerra, não. Eu acho que o Brasil ainda tem muito pela frente, tem muito voleibol ali, é uma geração muito boa. A gente sabe que a transição, alguns vão sair, outros estão chegando, mas nós temos
peças de reposição boas. Lógico que a gente tem que dar aquela bagagem, são 3 anos, um ciclo menor, né? Mas, pô, nós já vamos ter o Sul-Americano semana que vem, você está sabendo, né? Já vai jogar o Sul-Americano, é brincadeira. Pô, é muito jogo. Esses meninos estão vindo de uma Superliga, depois da Superliga jogaram a Liga Mundial, depois da Liga Mundial jogaram a Olimpíada, agora vão jogar Sul-Americano. Acabando o Sul-Americano, eles voltam para os clubes para começar a Superliga de novo, e outros vão para a Europa jogar o Campeonato Europeu. Né, campeonatos italianos, turcos, enfim, todos os campeonatos. Ou seja, o atleta não é máquina. Ou seja, uma hora ele vai falhar. Ele não é de ferro, ele é uma pessoa, né, de carne e osso. Você sabe muito bem como é que funciona, né, Márcio? Então, pô, eu acho que o voleibol do Brasil, falando do masculino, o feminino, pô, foi sensacional. Eu achei maravilhoso o trabalho do Zé, foi espetacular. É aquela história, as americanas tomaram da gente 2 vezes, né? Ia ser uma hora a gente ia perder, você concorda, Márcio? Não tem jeito, não, isso uma hora depois, acontece. Assim como os brasileiros, uma hora, né? O time feminino foi bastante mexido, reformulado. Sim. Jovens jogadoras vieram convocadas pelo Zé Roberto, e você definiu bem o seguinte: o esporte, ele muitas vezes é inexplicável. Eu quero dar 2 exemplos aqui para quem está nos acompanhando, um do futebol e outro do vôlei. Quem diria que o Internacional de Porto Alegre fosse ontem... Olha, o Inter está em 11º lugar do Campeonato Brasileiro. Foi ao Rio, pegou o Flamengo e deu uma goleada inesperada, inexplicável, uma coisa de louco, maluca, e ganhou o jogo. Pouquíssimos acreditavam naquele time do Inter. E essa mesma Rússia, que o Maracanã se referiu, em 2012, eu estava lá no ginásio em Londres, eu me lembro bem. O Brasil ganhou os 2 primeiros sets, se impondo maravilhosamente sobre a Rússia. Na final, disputa da medalha. E terminou o segundo set, eu fui buscar um refrigerante, fui no banheiro e falei, pô, agora vou comemorar a vitória, vai ser 3-0. O técnico da Rússia fez uma alteração, surpreendeu, colocou o central, Muzersky. O Muzersky. Um central de 2,10. Ele nunca tinha jogado naquela posição. Ele entrou de oposto. Surpreendeu todo mundo. Eu me lembro que o Bernardinho demorou alguns pontos da Rússia no terceiro set para tentar corrigir. Aí o jogo estava rolando e uma partida que estava fácil, o Brasil perdeu o terceiro set, o quarto set, depois do tie-break perdeu também a medalha. Inexplicável. Alguém pode dizer, não, tecnicamente houve uma mexida, houve isso, houve aquilo, mas o esporte ele é surpreendente. E o que foi surpreendente também, Maracanã, foi o vôlei de praia, que todo mundo apostava que ia trazer pelo menos 2 medalhas, e não trouxe nada. O Alisson fez um desabafo depois do jogo que ele perdeu. O que você acha que aconteceu, especialmente com esse ciclo olímpico até Tóquio, com o vôlei de praia? Bom, o vôlei de praia, eu converso bastante com o Carlão, você sabe muito bem, o campeão olímpico. O filho dele, inclusive, joga essa modalidade. E eles estavam se queixando, os atletas, né, pelo baixo número de etapas, né, porque me parece que foram poucas etapas durante o ciclo, né, que inclusive o Banco do Brasil diminuiu o número de etapas, eu não sei por economia, enfim, isso é um trabalho que a CBV faz, eu não sei como é que a gente pode quantificar de quantas etapas são necessárias, né? Mas a maioria desses jogadores são todos patrocinados, não dependem única e exclusivamente da CBV, eles correm um circuito mundial. Eu acho que o voleibol de praia, eu acho que ele tem que
melhorar sua renovação, eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza, né? Eu acho que nós precisamos de novos nomes, de novos jogadores, ou seja, nós temos uma quantidade enorme de jogadores. No masculino, eu acredito, né? Apesar dos resultados aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos medalha de ouro com o Alisson, eu acho que é normal. O voleibol também internacional, o vôlei de praia cresceu muito, aquelas equipes Noruega, outras equipes que não pintavam, hoje incomodam e ganham as etapas, inclusive Sérvia, Croácia, enfim, italianos, enfim, são vários países que estão melhorando e melhoraram muito, né? Que trabalharam para isso, né? Já no feminino, eu achei que eu esperava muito mais da Duda, essa menina que vai crescer. Eu acho que na próxima Olimpíada ela vai ser medalhista, tenho certeza, essa Duda. Ela tem que achar uma parceira ou tem que treinar diferente, tem que amadurecer. Enfim, voleibol, a competitividade é muito grande, né? As equipes estão treinando muito, tanto é que hoje os treinadores brasileiros treinam vários países, né? Nós temos hoje, não só no masculino, quanto no feminino, vôlei de praia, enfim, todas as modalidades. Inclusive, nós temos o Bernardinho, que agora vai também passar para a França, né? Que uma outra referência. Imagina um campeão olímpico levando um técnico brasileiro, né? Que também é bicampeão olímpico, 2 vezes medalha de prata, enfim. Isso tudo, eu acho que eles estão absorvendo da gente também, né? Agora eles estão copiando muito do vôlei brasileiro, levando muito do nosso material. Hoje eu acredito que a nossa Superliga também, saindo um pouquinho do vôlei de praia, só para ilustrar, também perdeu vários nomes. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça igual no futebol, porque a gente vai ficar aqui e vai ficando só com juvenis, sub-23, sub-21 daqui a pouco. Entendeu? Porque a Europa, com esse poder a 7, ninguém vai competir com eles. Vezes 7 não dá, né? Você sabe, né? Qualquer 50 mil euros hoje leva um jogador fácil do Brasil, top, eu tô falando os jogadores, os 15, 20 jogadores que são top no Brasil, né? E assim, tanto no masculino quanto no feminino, nós podemos esvaziar a nossa Superliga, entendeu? Pelo câmbio, né? Hoje o câmbio está falando muito forte, né? E esses jogadores, eles sabem que a carreira deles é curta, eles têm que aproveitar. Mas voltando ao vôlei de praia, eu acho que o Brasil ainda tende a crescer, tende a melhorar. Eu acho que não só depender de uma CBV, de Banco do Brasil, eu acho que nós temos um centro de referência e excelência lá no Rio de Janeiro que trabalha muito bem todas as categorias, todos os naipes, entendeu? Nós temos desde o sub-15, 17, 21, 23, e a equipe principal são cinco categorias, né? Tanto no masculino quanto no feminino. E eles fazem trabalhos fechados, né? Praticamente eles treinam de janeiro até a competição, que é setembro, outubro. Ou seja, eles têm um bom tempo para trabalhar. Isso vem acontecendo em todas as modalidades. Quanto ao resultado, é uma questão de tempo. Mas que nós vamos ter peça de reposição, eu acredito que nós temos um bom viveiro lá, né? Como poderia dizer. Né? Eu acho que a gente tem muito... Não tem que depender tanto de CBV, que não é o trabalho dela, né? Que é a Confederação Brasileira de Vôlei, e sim, né, do nosso fomento aqui, né, nos clubes, que a gente sabe que é dali que vão sair os jogadores, né, porque a CBV não vai formar jogadores, a gente sabe muito bem, não vai formar campeonatos. Eu acho que também, tenho certeza que está na hora de o Brasil se desligar um pouquinho, montar sua liga no masculino, no feminino, montar no vôlei de praia, montar ligas independentes da CBV. A CBV tem que dar o suporte, entendeu? O suporte técnico. Ela não tem que pensar em fazer centro de excelência, porque esse virou uma expertise dela, né? Mas ela está saindo um pouquinho mais, ela está migrando para a gestão, né?
ela tem que fazer os campeonatos. Assim como a CBF faz, né? Que eles não têm tanto tempo. Hoje o voleibol não pode. Só a seleção brasileira é que fica treinando 7, 8 meses. Você vai numa Europa, a Itália se reúne um mês antes e vai para o campeonato. Porque eles têm um campeonato muito forte. Ou seja, eles jogam um campeonato mundial por ano, né? Porque todas as nações estão ali. Tem todos os países europeus, independente se são ou não da comunidade europeia, jogam lá. É um campeonato fortíssimo. Ou seja, você não precisa vir para o Brasil ficar 7 meses. Aqui não. Um jogador do Sub-15, Sub-17, ele fica trancado no Rio de Janeiro 8 meses, 7 meses. Ele fica lá e treina 7, 8 meses. Eu acho que esse modelo aí a gente tem que reavaliar e ver um pouquinho como é que a gente tem que trabalhar isso aí, né? Porque esses meninos também têm que trabalhar aqui nos clubes, né? Porque os clubes é que mantêm eles, né? Aqui no Brasil, praticamente. E quem banca toda a história é um Pinheiros, sabe? É um São Caetano. As meninas saem daqui em janeiro e voltam em novembro só para jogar a final do Paulista. Não existe. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Legal. Olha, minha gente, que a gente leve esse papo para o lado positivo e da construção, como a opinião do Domingos Maracanã, para aperfeiçoar o vôlei, né? O vôlei indoor, o vôlei de praia, para que a gente possa melhorar a gestão, a ação. Eu tenho tanta coisa para conversar com o meu amigo Domingos Lampariello Neto, o Domingos Maracanã, mas, infelizmente, nosso tempo acabou e eu quero te agradecer muito pela presença, dizer que somos amigos há 40 anos. Eu tive muito orgulho de poder cobrir pela a antiga, falecida Rede Manchete a Olimpíada de Los Angeles em 84, foi minha primeira Olimpíada. Depois fui a Seul em 88, e o Maracanã foi medalha de prata em Los Angeles e quarto colocado em Seul, né? Depois, perdemos para a Argentina também. Perdeu a disputa do bronze para a Argentina. 33 anos depois, o filho do Conte. 3-2 foi aquele jogo, né? Foi memorável. Mas quero te desejar saúde, sucesso, felicidades, que Deus te abençoe e que a gente se veja mais vezes, porque conversar com você é sempre muito bom, Maraca. Obrigado, Márcio, obrigado pela oportunidade aí. É sempre bom a gente estar falando da nossa modalidade, sempre para crescer, nunca para criticar. A gente tem que saber que todos que estiveram lá fizeram o seu melhor, foram guerreiros, tanto no vôlei de praia, no vôlei de masculino, feminino, eles deram sangue. Eu sei que eles fizeram tudo, o possível e o impossível. A gente sabe que é momento, né? E aquele momento não era o nosso, infelizmente. Mas, eu estou muito contente com o feminino, que trouxe uma prata. Pelo menos não saímos sem nada, né? O vôlei feminino salvou. A gente está super feliz, super orgulhoso com todos. E é isso aí, cara. O esporte é isso, é ganhar, perder faz parte, né? Você tem que avaliar e levantar e ir para frente, seguir em frente. Isso que é legal. Valeu, brother. Obrigado. Você é bam, 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 Maraca. Valeu, bam, bam, bam. Um abraço, boa noite. Obrigado, Abraço, Domingos Maracanã. Participou conosco esta noite da nossa live habitual das segundas-feiras. Eu queria, ainda falando sobre Olimpíada de Tóquio, antes de tocar em mais 2 assuntos aqui sobre a Olimpíada, mais uma vez lembrar que esta linda camisa do Corinthians vai ser sorteada no final da nossa live daqui a pouquinho. Eu queria cumprimentar os medalhistas brasileiros nesta Olimpíada. A Rebeca Andrade, ouro e prata na ginástica artística, o Ítalo Ferreira, ouro no surf, o Isaquias Queiroz, ouro na C1000, na canoagem, a Martine Grael e a Caena Kunze,
que foram medalhas de ouro na vela, classe 49. A Ana Marcela Cunha, que espetáculo! A prova da maratona aquática da brasileira Ana Marcela Cunha. Abner Teixeira, bronze no boxe, categoria 81 a 91 quilos. Herbert Conceição, ouro no boxe, categoria 69 a 75 quilos. Beatriz Ferreira, prata no boxe. Alisson dos Santos, conversamos aqui com dona Sueli Alves Pereira, mãe do nosso medalhista de bronze nos 400 metros com barreiras. A Laura Pigossi e a Luiz Stephanie, que fantásticas meninas no nosso tênis, foram bronze e recebem o nosso eterno agradecimento. Vão lá para o pódio olímpico da nossa história. A Raíssa Leal, a Fadinha, prata no skate, o Kelvin Reffler, prata no skate, o Pedro Barros, também prata no skate, Tiago Braz, bronze no salto com vara, o mariliense Tiago Braz, que foi ouro no salto com vara na Olimpíada do Rio de Janeiro. O Fernando Scheffer, bronze na natação. Que prova! Aquele dia eu estava assistindo ao vivo, nem esperava que já fosse a final naquele momento, e ele nadou demais. Foi uma surpresa, aliás, da raia 8, que é a pior raia numa piscina olímpica, e ele foi super bem, ganhou o bronze. Bruno Fratos, bronze também na natação. Maiara Aguiar, bronze no judô. Daniel Cargnin, bronze no judô. Ouro do futebol masculino e prata do vôlei feminino. Parabéns a todos os nossos atletas e equipes. O futebol masculino é bicampeão olímpico. Ficamos anos sonhando por essa medalha. Ganhamos prata algumas vezes, bronze, mas finalmente consolidamos contra a Alemanha em 2016 no Rio de Janeiro e agora contra a seleção da Espanha no Japão na manhã de ontem, deste domingo. Olha aqui, no quadro de medalhas, os 3 melhores: Estados Unidos, 113 medalhas, 39 de ouro, 41 de prata e 33 de bronze. China, 88 medalhas, 38 de ouro, 32 de prata e 18 de bronze. E Japão, 58 medalhas, 27 de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Eu quero reconhecer a conquista do Brasil, 12º lugar, com 21 medalhas, é sensacional. 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, 21 no total. Batemos o recorde da última Olimpíada, que foi aqui no Brasil, que conquistava naquela 19 medalhas. Mas acho que o Comitê Olímpico Brasileiro não deve exagerar nesse ufanismo. Já começaram a falar: Brasil inigualável, Brasil melhor do que nunca, Brasil isso e aquilo. Ó, quero comentar com vocês para baixar a bola, melhorar a estrutura, melhorar a gestão, porque dinheiro tem demais, com loterias, com verbas federais, com dinheiro do Exército, ou das 3 armas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. E o Brasil, que eu acho, a gente presta muita atenção nessa comparação. O COB está de parabéns pelo trabalho efetuado, mas baixa a bola. Não começa com um papo de ufanismo que me deixa pé da vida, porque, olha só, vamos comparar o Brasil, que teve 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, com Cuba, uma pequena ilha no Caribe de 11 milhões de habitantes. Cuba tem 5% da população brasileira. Olha só, Cuba foi 14ª colocada. Um país que vive em imensa pobreza, sofrendo boicote econômico
dos Estados Unidos, de muitos outros países aliados aos Estados Unidos, e ainda assim tem um modelo de gestão e de prática esportiva admirável. Cuba foi a 14ª colocada no quadro geral. Está 2 lugares só do Brasil. Teve 7 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Então, parabéns para os atletas olímpicos, parabéns para as federações, parabéns para o COB, mas baixa a bola, que tinha que ser muito melhor, hein, brother? Muito melhor. Deixa eu terminar a live falando, são 7h51, deixa eu completar dizendo o seguinte: Campeonato Brasileiro, 15 rodadas, e pela primeira vez o Atlético assume de vez. Nós estamos no finalzinho do primeiro turno. Palmeiras perdeu em casa no sábado para o Fortaleza por 3-2, havia empatado a semana passada com o São Paulo e perdeu também a liderança do campeonato. Agora o líder é o Atlético, que ganhou do Juventude ontem. O Atlético tem 34 pontos, Palmeiras ficou com 32, é o segundo. Fortaleza está bam, é o terceiro colocado com 30. Bragantino é o quarto com 28. E o Flamengo, que tem 2 jogos a menos que todos esses que eu citei, e, portanto, tem 13 partidas, está em quinto com 24 pontos. E a derrota para o Internacional foi absolutamente inesperada. Foi realmente uma porrada nos flamenguistas. O São Paulo, com a vitória sobre o Atlético Paranaense, saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado. Na zona do Agrião, nas 4 piores posições, estão América de Minas, Cuiabá, Grêmio e Chapecoense. O Grêmio tem time para sair dessa situação. E eu estou apostando que o Felipão vai tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Por fim, quero falar do clássico Corinthians e Santos. Foi muito ruim. Tecnicamente, o jogo não me agradou. O Corinthians teve 2 oportunidades, um gol do Jô anulado pelo VAR, porque a jogada começou num impedimento do Gustavo Mosquito, o VAR comprovou isso, e depois o pênalti marcado pelo árbitro e que o VAR desmentiu o árbitro, que anulou a jogada, e o Corinthians, então, não cobrou, o jogo terminou 0-0. Santos está realmente precisando de jogadores, o Corinthians está se reforçando, mas eu acho que a gente tem que continuar repensando a mentalidade do futebol brasileiro. Esse negócio de ficar tocando bola para o lado, tic-tac, tac-tic, tic-tac, não está com nada. Não está com nada. Futebol, alegria, gol é jogar para cima do adversário, criar jogadas. Se não der no toque, se a marcação está difícil, tenta jogada individual. Mostra o talento cada jogador. Mas o que se viu ontem, Corinthians e Santos, foi um horror. Muito bem. Então, atenção. O premiado da camisa do Corinthians, linda camisa do Corinthians, é Jorge Constantino. Tem uma semana para buscar o seu presente. A produção vai entrar em contato com você. Quero agradecer imensamente ao Delci Lima, a Laura Lima, a Luana Vieira, a todo mundo que compartilha conosco o trabalho de trazer às segundas-feiras esse papo a partir de 7h. Segunda-feira da semana que vem estaremos de volta. Agradecemos pela sua atenção, desejamos uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Tchau, gente!